Eu queria fazer três observações, um conjunto de três observações. A Anabela vai depois fazendo sinais para o tempo. A primeira das quais tem justamente a ver com a natureza deste debate e com, de facto, o caráter extremamente raro deste debate. Nós estamos a ter um debate entre europeus e já se percebeu que as pessoas que usaram da palavra, e com um convidado americano, evidentemente, o professor James Gowers, estão a falar a partir da sua perspectiva de cidadãos. Eu penso que isso é uma das características mais importantes destes 60 e tal anos de construção europeia. Isto é, nós aprendemos a ser capazes de compreender que a Europa é, com certeza que é, a sua herança política, a sua herança nacional, as suas instituições. A Europa tem as suas fronteiras, mas a Europa também tem uma riqueza cultural de que todos nos orgulhamos e ninguém é dono da cultura europeia. O grande filósofo Fichte tinha uma paixão extraordinária pelos Lusíadas do nosso Luís de Camões. Os Lusíadas pertencem a Fichte como pertencem aos portugueses que o querem ler. Não conheço nenhum autor que gostasse tanto da Grécia e conhecesse tanto a cultura grega como Nietzsche, que tinha uma verdadeira paixão pela Grécia. E agora nós portugueses tínhamos muito a ideia de que a saudade é um conceito nosso. Eu penso que quando queremos pensar na saudade, sobretudo uma saudade do futuro, eu acho que é naquele poemazinho do Heinrich Heine, do Nachgedenken, que nós temos de recorrer quando ele diz, no exílio de Paris, quando penso na Alemanha pela noite, as lágrimas, já não consigo dormir e as lágrimas escorrem. Eu penso que nós hoje estamos aqui a ter um debate em que citamos o Heine, não quando pensamos na Alemanha, mas quando pensamos na Europa. Isto é, quando pensamos na Europa, de facto caem-nos as lágrimas. Dito isto, o ponto da situação em que nos encontramos neste momento é de que o conhecimento que nós temos da Europa estabelece uma contradição entre essa riqueza cultural e uma certa incompetência política. Nós temos que reconhecer, temos que ter a humildade de reconhecer que a Europa tem uma tradição de incompetência política que não começou com estes dirigentes atuais, vem de muito atrás. Isto é, vem antes mesmo da paz de Westfália, vem da sucessiva incapacidade de encontrarmos um modelo político próprio e vem também da incapacidade de aprendermos com os modelos dos outros. Era o chanceler Bismarck que dizia que as pessoas inteligentes aprendem com os erros dos outros, os burros aprendem com os próprios. Não é? Simplesmente, a Europa nem sequer está a ser muito burra, porque efetivamente poderíamos ter aprendido em relação ao federalismo, que eu também, da mesma forma como o Paulo Benedict referiu, eu também sou favorável aos Estados Unidos da Europa, penso que é este o caminho, mas nós não estamos a aprender com o software, por exemplo, americano, não estamos a aprender. E há muita coisa da experiência americana que nós poderíamos usar em nosso proveito. Em qualquer dos casos, também me parece o seguinte, a minha posição em relação à crise atual é de que nós estamos a brincar com o fogo, estamos a tornar esta crise, que é de difícil gestão, porque é uma crise que não é só europeia, é global, há muitas dimensões que estão aqui envolvidas. Estamos a perder muito tempo, estamos a abrir novas fissuras, estamos a reabrir cicatrizes e eu temo, efetivamente, que as coisas possam atingir um ponto de não retorno, em qualquer dos casos. Dito este aparente pessimismo, também vos digo que se a Europa se desmoronar mais uma vez, a primeira coisa que os europeus vão fazer no day after, no dia seguinte, será voltar a reconstruir a Europa. Por isso eu penso que vamos tentar ser inteligentes e vamos fazer a Europa desde já, enquanto ela ainda está em condições para evitar o sacrifício humano, o económico, social, que isso implicaria. O que é que nós precisamos? O que é que nós precisamos? Evidentemente que precisamos daquilo que já foi dito por outros oradores. Precisamos de um apoio político à ideia da Europa, com certeza. Precisamos de ideias mobilizadoras, mas também precisamos
de termos um objetivo. Ou seja, uma das coisas fundamentais que se perdeu na Europa nesses últimos 10 anos é a ideia de um objetivo mobilizador. Recordo-me nos anos 90, no debate entre o chanceler Kohl e Mitterrand, as críticas que foram feitas à moeda única, à Maastricht, foram feitas com muito sentido. Aliás, estamos a viver hoje, em grande parte, a validade das críticas. Mas o chanceler Kohl dizia uma coisa que me parece muito importante, que é: o mais importante na construção da Europa é a paz. E uma moeda comum, a expressão que eu usava, penso que era esta, era eine Art von Sicherheit, uma espécie de segurança para a paz. O grande problema hoje é que nós temos o euro como Estado e a União Económica e Monetária como Estado. É justamente o contrário. Ou seja, eu aqui concordo com o professor James Galbraith, no sentido em que, se nós não mudamos a forma como a União Económica e Monetária está montada, se nós não completamos, no fundo, o que é que nós temos na União Económica e Monetária? Nós temos, permitam esta imagem, é como se fosse um copo que está cheio a 2/3. Nós partilhamos soberanamente o poder de emitir a moeda e o poder de desvalorizar cambialmente a moeda. I hope that the translators are able to emit currency and to devaluate it in terms of trade, mas mantemos orçamentos nacionais, como já foi dito muito bem. O 1% do PIB como orçamento europeu não é nada. Temos uma política fiscal que é de guerra, ou seja, quando as empresas do Pacífico português pagam impostos na Holanda, isso é uma guerra económica que está a acontecer, não é? E não temos, de facto, um governo económico legítimo. Não temos, mesmo que tivéssemos 5% do PIB e um governo europeu, nós precisaríamos que o presidente desse governo fosse eleito pelos europeus. Fosse eleito pelos europeus de eleições nacionais. Portanto, são essas tarefas que nós temos de trabalhar. Esse é o trabalho essencial que nós temos pela frente. E nessa perspectiva, no fundo, trata-se de encher, não de vazar o copo, não de retirar a água que lá está, mas de completar. Para falar com toda a franqueza, eu penso que nós próprios temos uma certa dificuldade em perceber que já não estamos na União Europeia de 2007. Ou seja, o ponto de partida, antes da crise, já não vai ser o ponto de chegada. E uma das coisas que nós temos rapidamente de corrigir é o tal déficit democrático, que de certa forma é a forma educada de falar na absoluta falta de democracia da construção europeia. Povos inteiros foram afastados de qualquer escrutínio eleitoral do processo de construção. Por exemplo, os alemães nunca votaram em questões europeias por razões constitucionais. Nós, os portugueses, fizemos uma revisão da Constituição para votar no Tratado Constitucional, mas depois já não valia a pena votar porque ele foi derrotado, não é? Portanto, esta questão é uma questão absolutamente central. A União Europeia, e isso tem a ver com o federalismo. O federalismo é uma união de povos e de Estados. O que significa que o federalismo se baseia justamente não naquilo que tanta gente na Europa... Isto é uma das coisas que, digamos, mais me inquieta, é verificar que pessoas que fazem parte na economia e na política de grupos dirigentes, da elite, digamos assim, usando a expressão de forma livre, têm em relação ao federalismo uma visão absolutamente errónea e preconceituada. Eu ouço e já li pessoas do nosso meio português, pessoas que estão de partidos de esquerda e de direita, que dizem que o federalismo vai ser o super-Estado. É uma visão completamente errada. O federalismo é justamente o contrário. É uma visão do poder em rede, do poder horizontal. O federalismo implica que haverá um governo europeu, mas esse governo europeu tem competências constitucionais próprias e continuam os governos nacionais, com as suas competências, com os seus orçamentos. Demorará muito tempo até chegarmos na Europa a uma situação em que sequer se possa falar de um equilíbrio orçamental entre os orçamentos do governo europeu e dos governos nacionais. Agora, o que tem que começar a já é a participação ativa, cidadã,
dos cidadãos europeus. Ou seja, o que tem que começar desde já é aquilo que se pode chamar dupla cidadania ou tripla cidadania. Isto é, cada um de nós, mulheres e homens da Europa, temos de estar em condições de sermos eleitos ou podemos eleger os presidentes da Câmara das nossas cidades, os deputados à nossa região ou ao nosso país, mas eleger também os deputados ao Parlamento Europeu e eleger o Presidente do Governo Europeu, da Comissão Europeia. Isto é, temos de ter uma situação em que é a democracia e o cidadão eleitor que está no centro do sistema político. Mas sem medo, não é? E eu fico muito, digamos, irritado, devo confessar, quando, por exemplo, ainda aqui há 15 dias, li com muita atenção a entrevista que a chanceler Merkel deu ao Der Spiegel, a 3 de julho. E perante uma proposta de uma inocência enorme, que seria a proposta de, nas próximas eleições para o Parlamento Europeu, os grupos de famílias políticas do Parlamento Europeu, os verdes, os socialistas, os os democratas cristãos, puderem reunir-se a nível europeu, antes das eleições, e puderem aparecer com um candidato a Presidente da Comissão. Isto era uma ideia. O Daniel Cohn-Bendit podia ser o candidato a Presidente da Comissão. Mas eu tenho a informação que, por exemplo, o Presidente do Parlamento Europeu, Martin Schulz, provavelmente será apresentado pelos socialistas, e bem simpático, é um indivíduo bastante simpático e com uma visão cosmopolita, a Presidente da Comissão Europeia. O que é que a chanceler Merkel disse? Não quero isso. Ela agarrou-se ao Tratado de Lisboa, ao artigo 17 do TUE, que diz: o Conselho Europeu, onde ela manda, evidentemente, é que decide quem é o candidato. Depois o Parlamento Europeu tem a possibilidade de, eventualmente, negar a proposta. Ou seja, nem sequer aceitou a possibilidade de serem os eleitores europeus indiretamente, ou darem a maioria a um grupo sobre o outro, a indicarem. Ela prefere ter, digamos assim, uma figura cinzenta da burocracia que estará apta a fazer tudo o que for preciso como seu instrumento para continuar como Presidente da Comissão. Portanto, tem toda a razão da sua pergunta.